compra com 35%, vende com 35%, e aí vai haver uma compensação. Mas não importa. No final das contas, o produto que vai chegar na mão do consumidor final vai estar onerado em 30% ou 35%. Economia digital, ela não vai ser alcançada, porque a discussão é se ela é bem ou se é serviço. Os processos ficam na competência da Justiça Federal e as empresas poderão ser fiscalizadas pelos três físicos. Então, essa complicação, esse problema que existe hoje nas empresas de excesso de fiscalizações que duram 1 e 2 anos, elas vão permanecer triplicadas, porque os estados, a União e os municípios vão poder fiscalizar. Essa PEC 45, ela vai ser regulamentada por uma lei complementar, como eu já falei, e, na realidade, a gente não conhece o que é que essa lei vai trazer. Não simplifica, não reduz carga tributária, aumenta para o prestador de serviço. Então, veja, um momento que está todo mundo com problema de saúde, de educação no país, vamos ter um aumento brutal de tributo para essas áreas, essas atividades. Não vai ter apenas uma alíquota, vão ter muitas alíquotas, inviabiliza o Simples e acaba com os incentivos fiscais do Norte e Nordeste e Zona Franca de Manaus. E aí, nós temos a devolução do imposto aos mais pobres, eu volto a repetir, qual o critério e vai se conseguir realmente esse retorno? A pessoa que pagou primeiro vai conseguir ter de volta esse tributo, né? Segundo o IPEA, a alíquota seria 25%, 29%, né? E o Sindifisco diz que é 30% ou 35%. Temos uma outra PEC que diz que vão ser extintos novos tributos, IPI, OF, CSL, PIS, COFINS, CSS, salário e educação, mas essa não é a PEC que esteja ganhando corpo. Na realidade, a outra PEC, a semana passada eu tive numa audiência pública com o relator da PEC 45, o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é aí da Paraíba, e aí ele colocou o seguinte, não, nós vamos pegar algumas coisas dessa PEC 110 e colocar dentro da PEC 45, e essa é mais extensiva, ela une RPJ, CSL, tem um período de transação menor, a receita passa do estado de destino, de origem para o destino, extingue também benefícios fiscais, tem um imposto seletivo, mantém a Zona Franca de Manaus, só que não garante qual crédito, e podemos discutir muita coisa sobre a constitucionalidade. Então, esse litígio, essas discussões judiciais não vão ser reduzidas com nenhuma dessas emendas constitucionais. Pelo contrário, vão ser criadas mais discussões. Economia digital também, ela não vai ser atingida. E aí o governo colocou que faria uma reforma tributária em 4 etapas. A primeira etapa é a CBS, que unifica o PIS e o COFINS, e aí ele substituiu 2 por meia dúzia. Por quê? PIS e COFINS é a mesma coisa, a mesma legislação, é recolhida num DAF só. Então, qual a vontade, qual era o interesse que se tinha na unificação? Aumentar a alíquota, porque a alíquota hoje, para quem está no cumulativo, é 3,65, passa para 12, e quem está no não cumulativo, paga 9,25, também vai subir para 12. Então, vejam só como nós temos aqui, na verdade, uma propaganda enganosa, e as pessoas estão embarcando nessa divulgação. A segunda etapa seria o IPI seletivo sobre produtos de externalidade negativa, como cigarros e bebidas. A terceira etapa seria o imposto de renda, e aí vem uma coisa grave, né? Tributação de lucros e dividendos. Ou seja, hoje a pessoa jurídica tem uma alíquota alta e o sócio, quando recebe esse lucro, esse dividendo, ele não paga tributo sobre esse lucro. Então, isso é um absurdo. Não. Para se tributar lucros e dividendos, outros países, a maioria dos países são tributados, a alíquota do imposto de renda vai ter que ser menor. Então, na realidade, eu não sei qual a vantagem desse procedimento, mas está se falando nisso. E aí, o que seria a quarta etapa, que seria a desoneração da folha, já começou a discussão na segunda-feira. E vejam o que aconteceu. Foi a ideia da CPMF, né? Ela ia ser apresentada na segunda e não foi pela revolta, porque a CPMF é um imposto altamente injusto, é regressivo e é cumulativo. Apesar de ele ser pequeno, 0,2%, ele vai incidir em todas as transações de entrada e de retirada. E aí diz, não, é um tributo sobre transação eletrônica. Tudo hoje é transação eletrônica. Cartão de crédito, banco, salvo dinheiro em espécie, tudo é feito através de transação eletrônica. Então, isso aí é mais uma forma de dizer que está fazendo uma coisa diferente quando é exatamente a mesma coisa da CPMF anterior.
né? Ah, mas só a CPMF substitui. Mas ela é injusta, porque tanto faz você ganhar 100 mil como ganhar R$1.000, você vai estar pagando a mesma proporção de imposto em cada vez que entrar e sair o dinheiro no banco numa transação, né? Então, é um imposto altamente cumulativo, regressivo, e por isso ele é a tributação mais injusta que existe. Quando todo mundo paga uma alíquota só, ela proporcionalmente é mais benéfica para quem tem mais dinheiro e mais injusta para quem é menos favorecido, ganha menos, né? E diz que vai manter a carga tributária. Claro, a carga tributária é a relação do que se paga de tributo em relação ao PIB, não tem nada a ver de quanto está se pagando efetivamente. Então, ninguém paga carga tributária, todo mundo paga imposto. E mesmo que tivesse essa calibragem, está em 35%, se passar a gente diminui, não quer dizer que isso vai bater no bolso das pessoas na hora da tributação. Então, está havendo muita propaganda enganosa. Que é preciso exatamente ter uma consciência sobre o que está acontecendo. E aí, eu gostaria de chamar a atenção de vocês exatamente o que está acontecendo, né? Ou seja, as pessoas estão comprando uma ideia, né? Comprando a ideia de que tem uma reforma tributária em andamento. O marketing dessa proposta é muito grande, e então você veja, aumenta para as pessoas muito, e bancos, instituições financeiras vão ter reduzido a carga tributária. E a justificativa é exatamente por quê? Porque não tem crédito. Ora, prestador de serviço também não tem crédito. Por que prestador de serviço não tem crédito? Por quê? Porque ele tem alta mão de obra, tem pouco insumo, e aí é quem mais emprega. E vejam só a seguinte questão: os prestadores de serviço hoje foram o número de empresas que mais fecharam, só que no mercado de trabalho eles empregam muito mais do que comércio e do que indústria. E essas empresas sendo atingidas vão atingir o emprego. As empresas do Simples hoje, elas representam 92% das empresas brasileiras. Ah, mas só vai impactar a empresa, não vai impactar as empresas do Simples, vai impactar as empresas do Simples, que elas vão comprar mais caro, vão vender mais caro e vão para o consumidor final. E as empresas do Simples são as que mais empregam no Brasil. E quando você aumenta o tributo que vai ser pago por essas empresas, você termina afetando a economia e afetando o emprego. Então, é preciso que haja um esclarecimento, é preciso que as pessoas tomem consciência da verdade, e aí eu digo sempre, é um salto no escuro por dois motivos. Ninguém sabe o que está aprovando uma ideia, tudo vai ser numa lei complementar que ninguém conhece, e o que é mais grave, ninguém sabe quanto vai ser esse imposto. E eu volto a repisar muito, como é que nós teremos uma simplificação? Se hoje nós temos 5 tributos complicados, vão ser criados mais 2, então, durante os próximos 10 anos, teremos 5 mais 2, teremos 7 tributos para complicar a vida da empresa. Então, não vai reduzir. E aí, quem estiver vivo, verá daqui a 50 anos terminar de ser implantada essa reforma. Nós conhecemos o Brasil pela experiência. Então, veja, quantas eleições teremos, quantas outras reformas teremos. Então, vamos ter uma reforma para daqui a pouco ter nova reforma, para daqui a pouco ter mudança de regras, e quem já pagou mais aqui não vai ter como se ressarcir. Então, é importante que o empresariado não se cale, que não se omita, porque quem paga o tributo é o consumidor final, não é a empresa. A empresa é obrigada a repassar esse preço, esse valor do tributo do preço, porque ela não aguenta, dentro dos custos dela, absorver esse tributo e esse tributo tão alto. Então, eu deixo esse alerta com vocês e digo também o seguinte, é importante que todos ajam, não se omitam, não fiquem calados, tomem conhecimento, se informe para ver se realmente essa proposta ela não seja aprovada nesse momento, que esse é um momento de sobrevivência. Obrigada, Verônica, por estar aqui, é um prazer enorme. A todos que estão me ouvindo, agradeço o privilégio de estar com vocês. Obrigada. Nós que agradecemos, Marielbe. Nossa, excelente exposição. Já temos aqui perguntas que me enviaram pelo WhatsApp e parabéns em relação à sua exposição, porque você está trazendo um olhar diferenciado. Vamos pedir, inclusive, depois esclarecimentos sobre
que olhar diferenciado é esse, né, que você está trazendo, porque certamente vai despertar a curiosidade e a vontade de aprofundar mais o tema. Teremos aí um momento de perguntas para a Marielbe. Muito obrigada, querida, é uma honra tê-la conosco. E vamos retornar com sua presença para as respostas das perguntas que você já pode enviar pelo chat. Bom, como eu falei, o nosso evento tem como proposta trazer personalidades que são autoridades nas áreas onde atuam. Vocês acabaram de ver a excepcional exposição da Marielbe. E a segunda, que tem um tema muito instigante, é também com a presença de uma personalidade que é autoridade na área que atua. Vamos falar sobre inovação, convergência entre indústria, academia e mercado. O empresário que vai falar conosco agora, além de ser um grande empreendedor, é um grande ser humano. Ele tem uma trajetória fantástica e também fica o convite para ele para retornar ao nosso Café de Ideias para falar de sua trajetória inspiradora, dos seus projetos sociais e dos seus projetos educacionais. Ele é sócio fundador da Vitaderm, presidente do ISIC, Instituto Schumann de Investigação Científica, e presidente do Conselho Deliberativo da ADVB Pernambuco, nosso querido Marcelo Schumann. Seja muito bem-vindo, a palavra está com você. Boa noite para todo mundo. Está me ouvindo bem? Sim, Marcelo. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu queria te agradecer, Verônica, pelo carinho, pelo convite. Agradecer a palestra e realmente fiquei surpreso com esse ponto de vista tão realístico, talvez, da doutora Marielbe. E a vida tem coisas muito interessantes. A gente vai encontrando pessoas no nosso caminho que é isso engraçado da vida e o interessante da vida, né? E, Vero, te agradecer pelo carinho. Eu vou contar, não trouxe slides, um professor que hoje não trouxe slides, mas eu queria conversar com vocês, conversar com a turma e contar um pouquinho da experiência educacional que eu tenho ao longo de quase 40 anos da minha vida industrial, né, e acadêmica e de negócios. Portanto, esse tema que a doutora Marielbe colocou e que a Verônica trouxe aqui para a DVB de Pernambuco e para o mundo é muito propício, porque, na verdade, eu vou fazer um paralelo aqui e logo depois a gente vai ter um bate-papo, acredito. Nós estamos num momento de pandemia, né? E nós estamos vivendo hoje, talvez, o momento mais ímpar que viveremos nas nossas vidas até a mudança da reforma tributária, que a doutora disse, né? 50 anos, talvez, que tempo será esse? E a verdade é que daqui para trás, a gente vem corroborando, comprovando essas mudanças que a doutora disse, que é um tema extremamente candente e atual, mas num momento de pandemia, onde todo mundo parou. Eu sempre brinco e digo que parece que todos nós descemos na estação errada. Estava todo mundo andando e, de repente, a gente parou. Eu imagino que como se fosse uma grande roda gigante, a roda parou e a gente ficou pendurado lá em frente, lá em cima, né? E todo mundo querendo descer e sem saber como e o que fazer. E eu vou contar por que essa história toda, eu conto isso nas minhas palestras, nas minhas aulas, enfim, porque eu acho que tem a ver com um pouco da história que cada um de nós vive ao longo da vida. Eu acho que nós, como educadores, nós temos uma missão muito importante. Eu sempre digo, Vero, Marielbe, eu venho da Argentina, né? E, na verdade, eu era, mesmo no colégio, eu era professor de aulas particulares e eu era vendedor de livros e eu vendia também dicionários. Naquela época não tinha internet.
E eu nasci na capital, fui morar no interior, voltei para a capital novamente, Buenos Aires, onde nasci, e entrei na faculdade de farmácia e bioquímica naquela época, chamada farmácia bioquímica, né? Fiz os primeiros anos ali, depois viajei para outro estado, enfim, com bolsa, viajei para o exterior, vim morar no Brasil. Mas eu vou contar um pouquinho o que tem a ver a história do momento que nós estamos vivendo e o porquê da minha proposta, do meu trabalho, do nosso trabalho que eu venho fazendo há quase quatro décadas. Quatro décadas. Quase 38 anos, digamos assim. Então, eu sempre me coloquei como professor, sempre me coloquei como aluno e, ao mesmo tempo, como professor. Como eu gostaria que me ensinassem e, portanto, como eu vou ensinar para as pessoas, como se simultaneamente estivesse acontecendo a mesma proposta. Eu quero que me ensinem como eu gostaria de ensinar e como eu imagino, não sei se é o certo, que deve se aprender. E daí a gente se vê, e eu vou fazer um alerta muito importante, mas muito importante, que vai quebrar paradigmas. E nós estamos num momento de quebra de paradigmas. Nós estamos vivendo um momento que eu sempre digo, com muita tristeza, com muito pesar, com muito respeito, com muito luto pelas pessoas que foram. Mas esse é um momento para a gente se reposicionar e reestudar o que nós estamos fazendo e tirar partido. Não há dúvida, e eu vou falar do meu tema, que é academia, indústria e mercado, inserção no mercado de trabalho, como se isso fosse fácil, mas eu vou dar umas dicas como empresário, como professor e como homem de mercado. Esse tripé que eu sempre falo toda a vida, academia, ensino, indústria, produzir aquilo que você ensina, e mercado, comercializar aquilo que você produz e aquilo que você ensina. E eu sempre, no colégio, na universidade, no meu mestrado, encaminhando meu doutorado, na parte prática, que é um doutorado um pouco fora do habitual, porque você vai trabalhar em diferentes áreas, diversas áreas, e vou contar um pouquinho dos cursos que introduzi a nível mundial e que marcaram uma época desde o ponto de vista do nosso setor na área da saúde, da beleza, da estética, não pensando nesse segmento de forma superficial, mas de forma profunda, enquanto a arrecadação de impostos, mercado de trabalhos, a cadeia produtiva que se gera e quantas pessoas que vivem disso. Então, eu sempre me via estudando e dizendo, poxa vida, estou estudando tanta teoria para aquilo que eu pretendia estudar, porque tem carreiras que são teóricas, mas que se aplicam à vida prática. Mas eu me via estudando algo com o qual, passados 5, 10, 15 anos, eu talvez, se não fosse ter o perfil que eu teria, eu não teria aprendido o que aprendi, ensinado o que eu ensinei e estudado o que eu estudei. Então, um alerta muito sério. O ano passado, eu ganhei um prêmio em Istambul, na Turquia, para empresa, como pesquisador e tudo mais, coisa que eu venho fazendo toda a vida, trabalhando em 3 dimensões: academia, indústria e mercado. E como sempre gosto de brincar, em rotação e translação. Em rotação e translação. Nós, seres humanos, vivemos em rotação e translação o tempo inteiro, o que eu chamo em 5 dimensões, girando, porque somos profissionais, mas somos consumidores, somos compradores, somos vendedores, somos trabalhadores, somos
seres humanos que estamos frente à vida com as nossas habilidades, aptidões, conhecimento e preparação para encarar o mercado de trabalho. Então, eu disse, como que as pessoas vivemos tanto tempo numa universidade e depois nós precisamos ainda sair para fazer um estágio? E se nós não tivermos estágio, nós não conseguiremos trabalho. E se nós conseguirmos trabalho sem ter estágio suficiente, não seremos bem remunerados. E se não formos bem remunerados, vão querer um profissional que tenha tido estágio, prática e conhecimento. Como fazer isso? Como conseguir isso? Então, nasce por parte das escolas, o que, ao meu ver, não existe, e a gente está trabalhando com um propósito nesse sentido, trabalhar esse ensino. Hoje as pessoas precisam estudar muito, como sempre, mas precisam trabalhar e ganhar dinheiro, como sempre, também. As pessoas não conseguirão viver sem trabalho, sem dinheiro, com desemprego, falta de oportunidades no trabalho, e hoje nós trabalhamos numa linha em que menos pessoas, as equipes estão feitas de menos pessoas fazem muito mais coisas, tem mais habilidades, mais aptidão, e eu vivo isso no mercado de trabalho de toda a vida. Eu tenho prazer em dizer isso, porque é com isso que eu trabalho o tempo inteiro. E ao longo da vida, em várias universidades, em várias faculdades, e fazendo um trabalho externo, porque eu sou professor, tenho maior orgulho de entrar num laboratório, colocar um avental, viajar com uma caixa de matéria-prima e produtos, ensinar a fazer as pessoas sem medo de ser feliz. Serão meus concorrentes? Serão meus competidores? Não tem problema. Ensinar a fazer alunos, professores, e deixar os pais desses alunos muito felizes por conta do aluno ter aprendido enquanto ele está estudando. É uma proposta nova. Então, viajei para a Turquia, o embaixador, o cônsul do Brasil na Turquia me procura, me fala de um grupo de pesquisa da Eurásia e me fala de um grupo de universidades do Estado, públicas, estaduais, federais, enfim, chamado Grupo Coimbra. E conheço a direção desse Grupo Coimbra, sediado em Brasília, que aglutina praticamente 100%, se não for 100, são 99% das universidades públicas do Brasil e do mundo, e várias do mundo. Eu conheço a professora Rosana e digo, olha, a gente criou uma amizade, ela me disse, Marcelo, este ano, pelo ano passado, iremos fazer em Manaus o encontro das universidades. E eu gostaria que você ministrasse uma palestra para a gente. Falei, vou falar sobre academia, indústria e mercado. A grande responsabilidade das instituições de ensino de ensinar a fazer. A pesquisa pura tende a se transformar em aplicada. E eu estou dizendo algumas carreiras, profissões, muito mais do que outras. Então, penso nas químicas, nas engenharias, nas biologias, nas biomedicinas, biomedicina, né? Bioengenharias, assim, que vem farmácia, que vem para o meu pensamento naquilo que eu trabalho, que é desenvolvimento de produtos dermocosméticos, dermofarmacêuticos, né? Embora cosméticos, e que eu trabalhei toda a minha vida. No ensino, até hoje, até esse momento, até hoje de tarde. No ensino, educação, no mercado. Daí, tive a felicidade, nos anos 90,
de ser chamado para coordenar o primeiro curso de estética a nível universitário do mundo aqui no Brasil, na Universidade Anhembi Morumbi Laureate, que, enfim, está em uma transição de propriedade nesse momento, né? Enfim, parece ser que um dos interessados é o Dr. Janguier Diniz, aí de Pernambuco, né? Que tem um trabalho brilhante, como o Dr. Gabriel Mário Rodrigues, da Anhembi Morumbi, teve um trabalho brilhante, como o Daniel Castanho, do Grupo Ânima, tem um trabalho brilhante, como o Chaim Zacher, enfim, que tem vários grupos educacionais, tem um trabalho brilhante. São todas pessoas brilhantes, como o pessoal da Croton Anhanguera, para quem eu acabei de fazer uma aula de destaque que se chama, para professores e alunos, que está rodando, se chama Aula Destaque. Então, está rodando para mais de 1 milhão de alunos do Brasil, que é contar como é empreender, como é fazer, como é trabalhar, como é produzir, como é transformar, como é nascer, renascer e encontrar seu lugar no espaço. Então, o que acontece? Quando criamos a universidade, na Anhembi Morumbi, nos anos 90, fundei o curso de farmácia, na área de tecnologia de cosméticos. Talvez foi o pioneiro com esse perfil, cosmetologia, tecnologia de cosméticos, estética, e o de estética universitário. Quando nós criamos esse curso, o MEC não sabia o que era isto, manicure, cabelo, o que é isso? Disse, não. Eu tinha já feito, tinha colaborado com o professor Davi Ackerman na USP, no bloco B13, B13, B15, já não lembro mais, há bastante tempo, como titular de cosmetologia aqui na Oswaldo Cruz, onde me formei no Brasil, aqui em São Paulo, em farmácia, e viajei pelo mundo inteiro fazendo esse trabalho. E quando nós desenvolvemos o curso de farmácia e de estética na Anhembi Morumbi, eu disse 2 lemas nós temos que colocar em prática: a indústria na escola e a escola na indústria. Eu gosto de escrever de vez em quando, eu sou estrangeiro, então acho que não tem um erro de ortografia, não, mas às vezes tem um erro de pontuação e tal, mas às vezes eu digo assim, quando peço para me revisarem, às vezes, um texto, o que não faço normalmente, não peço para revisar um texto, falo assim, eu falo assim e eu escrevo assim, e eu pontuo como eu falo e como eu quero, e quero que as pessoas me conheçam do jeito que eu sou. Tantas palestras, tantos congressos pelo mundo e tantas aulas, eu quero que tenha o perfil que caracterize o que eu, de fato, sou dando aula. Então, a indústria na escola, a escola na indústria. Que é isso? Eu fiz um post no LinkedIn, porque eu gosto de escrever. Schumann Marcelo, me siga. Que é o seguinte: e se dentro da sua indústria nascesse uma faculdade? E se dentro da sua faculdade nascesse uma indústria? Ou seja, eu vou ensinar na minha faculdade, ou no centro de pesquisa que eu tenho, que nós temos, que é o ISIC, Instituto Schumann de Investigação Científica, que nos deu muita felicidade de ganhar prêmios mundiais em área de tecnologia de cosméticos, estética e tudo mais. E foi muito interessante, porque nós dávamos aulas para os alunos para entrar no vestibular, contávamos como seriam os cursos, a proposta dos nossos cursos, e vinham os alunos e vinham os pais desses alunos. E os pais gostavam bastante, porque, sobretudo, antes, mais do que hoje, naquela época, os agarotados, os alunos, a classe discente, não pagava as aulas. Quem pagava as aulas, esse é o sentimento que se tinha, era a família. Se trabalhava menos naquela época, desde meu ponto de vista. Hoje, a turma trabalha mais,
há mais necessidades em casa, há mais conquistas por fazer e se precisa de dinheiro. O dinheiro está curto, a gente ouve sempre dos profissionais e dos alunos e das famílias, e, na verdade, a gente percebe que carga de impostos também incide bastante. E a gente vem observando, eu preciso confessar aí a vocês e a professora, a doutora Maria Elbe, que eu não sabia como chegaria uma reforma abrupta no mundo, mas eu sentia que algo poderia acontecer. Eu não sabia que seria um vírus e não sabia que seria desta maneira, mas algo indicava que alguma coisa não estava legal, falta de emprego, já antes da pandemia, demissões, terceirização de trabalho, o que me parece muito bom, porque você não precisa contratar, se não precisar, tem, por exemplo, na empresa, uma galera de fábrica que precisa estar constantemente porque produz. Mas hoje se terceiriza muitos trabalhos, se dá oportunidades a muitas pessoas, a mais gente, você se abre mais facilmente para contratar trabalhos por job ou por temporada, porque você diz, pronto, eu faço por 3 meses, eu faço por 2 meses, eu faço por 6 meses, por um tempo X, eu posso trocar essa equipe, se essa equipe chegou a ser o máximo, eu posso trocar por outra mais competente, mas eu sentia, voltando para a academia, indústria e mercado, que eu chamo de AIM, Academia, Indústria e Mercado. Academy, Industry, Marketing, AIM, que em inglês significa foco, o objetivo. Então, nessa viagem que eu voltei de Istambul, nesse encontro que nós tivemos com as universidades públicas de todo o país, praticamente, vários pontos do mundo, eu disse, as universidades públicas precisam produzir e transformar o ensino e a pesquisa pública, pesquisa pura, em aplicada. Nós temos que transformar essas ações, esses pensamentos, esses papers, escrituras, papéis, em negócios, em dinheiro, em patentes, em produtos, e nós vamos vender. E vamos ajudar todos os stakeholders envolvidos num projeto em beneficiários desse projeto, porque você, por exemplo, vou citar algo que nós estamos trabalhando agora, que é um projeto com o norte do Brasil, para um projeto que a gente chama de Estados do Brasil, vamos chegar em Pernambuco já, com Amazonas, que a gente vem acompanhando esse mercado de Amazonas há tanto tempo, não apenas porque tivesse a Zona Franca, senão porque eles têm, e não Amazonas apenas, a Amazônia Legal, que são 9 estados, as Amazônias, e tudo que é bioeconomia, que não é apenas Amazonas, então todos os lugares que têm plantas locais, eu dizia assim, nós precisamos produzir, nós queremos montar uma fábrica sem dinheiro, só com cabeças, só com estratégias, só com inteligência. As universidades têm estratégias, têm inteligência, têm mão de obra fantástica, vamos transformar isso em produtos. Então eu disse o seguinte, nós vamos construir um projeto bem consolidado chamado Academia, Indústria e Mercado, onde a nossa empresa Vitaderm, de cosméticos, que trabalha há tanto tempo com esse ensino, nosso instituto de pesquisa chamado ISIC, que trabalha há tanto tempo com ensino, e somos conhecidos no mundo inteiro. Eu tenho o maior prazer e maior modéstia em dizer isso. As grandes feiras do mundo inteiro, de matéria-prima, do exterior,
ou do Brasil, ou de outros países do mundo, dos continentes todos, nos conhecem, porque a gente sempre trabalhou e fez um trabalho fantástico. Então, eu disse, academia, indústria e mercado. Vamos fazer um projeto chamado assim e vamos lançar para o Brasil, Estado do Brasil, com essa nova cara. Isto foi em outubro, novembro do ano passado. Criamos o modelo Academia, Indústria e Mercado, onde nós temos indústria, escola, clínica, escola, trabalhando nesses laboratórios, residência, estágio, dentro da universidade. Enquanto você está estudando, você está aprendendo, você está trabalhando de uma maneira lúdica, primeiro, porque é um modelo novo. Então, eu acho que fora das aptidões e habilidades que nós tivermos, e diretores de universidades e mantenedores, que temos que descobrir e reconhecer aptidões e conhecimento, nós precisamos ensinar a trabalhar também. Porque só termos criatividade, temos que aproveitar o tempo. Nós criamos a Academia Indústria e Mercado, fomos acolhidos pelo primeiro estado, 2 estados simultaneamente praticamente nos acolheram, que foram Mato Grosso do Sul, Campo Grande. O governo nos acolheu de braços abertos, e nós fizemos com a UFMS, Federal de Mato Grosso do Sul, Uniderp, várias universidades particulares, o ISIC e Vitaderm. Eu sei que já está chegando o meu tempo. E fizemos no Vale do Cariri, no Ceará, mas a gente trabalha com todas as universidades, tempo inteiro, com todas elas, e esse projeto Indústria e Mercado, inovação, inserção no mercado de trabalho, são muito oportunas, e digo mais, só para encerrar. Não pensemos apenas nas universidades, pensemos no ensino médio, porque os alunos fazem técnico, são geniais, nós temos jovens aprendizes na fábrica, na Vitaderm, e são espetaculares. Nós temos que apoiar essa galera, essa cidadania, com nossa força. E nessa segunda fase da minha vida, sou judeu, e disso, os judeus dizem assim, acabou nosso ano novo judaico ontem, dia de perdão, diz que você viva até 120 anos. Estou na metade quase. Então, quero deixar um legado, e conto com o Brasil, conto com o mundo, para deixar um legado na educação, no ensino, na academia, indústria e mercado, e breve nós vamos contar uma notícia muito bacana para vocês. Eu queria agradecer e eu acho que passei minha mensagem. Muito obrigada, Marcelo Schumann, uma honra. Muito obrigada por suas palavras, e já fica o convite para voltar e contar essa novidade com exclusividade. Primeiro aqui, primeiro à mão, tá? Com certeza. Bom, maravilhosas exposições, e vamos agora passar a segunda parte do nosso Café de Ideias, inclusive aquela parte onde a gente toma café e troca ideia, né? Então, eu já tenho aqui, eu quero convidar a minha amiga Marielbe, né? A nossa querida doutora Marielbe, que fez uma brilhante exposição, e o Marcelo Schumann também, nosso querido doutor Marcelo Schumann, para que possamos passar as perguntas. Bom, teríamos várias perguntas, inclusive perguntas específicas, mas nós vamos fazer as perguntas mais gerais, né, as perguntas que possam englobar mais conteúdo para poder atender, né, a mais dúvidas. Bom, a primeira pergunta vai para a Marielbe. Marielbe, você nos escuta? Sim, tá tudo, estou aqui. Ó. Maravilha. A primeira pergunta vai para você. Bom, alguém aqui que já tem mais experiência pergunta para mim pelo WhatsApp em relação à antiga CPMF, né? Já vivemos CPMF antes, num outro contexto, num contexto de inflação. E aí a pessoa pergunta se existe uma relação entre a CPMF e a inflação. Se a CPMF voltar, se vai ter uma relação direta com a inflação, se existe esse perigo real da gente viver novamente aquela inflação exorbitante. Olha, quero aproveitar para parabenizar a Marcela, história linda, grande exemplo. Eu também sou professora, né?
E realmente a academia está precisando se modernizar com essa prática, porque se dá muita teoria. Na área de direito, o pessoal ainda está naquela época dos juízes de peruca, sabe aquelas perucas brancas, assim? Ainda não se modernizou. Chegamos ao mundo virtual do 5.0 e o povo ainda está lá no zero, né? Parabéns. Obrigada, Verônica. Obrigada pela pergunta. Veja, nós já tivemos IPMF, Imposto sobre Transações Financeiras, CPMF, voltou, acabou em 2007 e parece que agora estão querendo voltar para cobrir a folha de pagamentos, ou seja, como o prestador de serviço tem muito emprego e paga muito, vai ter um grande aumento de tributo, aí estão dizendo o seguinte, não, vamos compensar isso aí, reduzindo a carga tributária sobre folha e criando a CPMF, né? E aí, educação vai ser um dos setores mais castigados com essa nova tributação. Veja, diretamente não. A inflação é exatamente o quê? A inflação é o aumento desmedido de preços e esse tributo não vai gerar esse aumento desmedido de preços ao ponto de impactar. Ele vai aumentar preço, sim, de produto, porque ele sendo numa alíquota de 0,2%, ele encadeia. Ele aparentemente é pequeno, mas em cadeia, ele termina sendo cumulativo em toda a operação, ou seja, lá desde o começo, vamos ver o seguinte, se planta o feijão, então o dinheiro para comprar adubo, o dinheiro para a terra, etc., tudo isso, em cada entrada e saída de dinheiro vai incidindo, aí depois chega, vai para a indústria, vai para o supermercado, vai para distribuidor, vai para a venda, vai para tudo isso. Antigamente se dizia que o imposto de 0,2% chegava no final da cadeia em 8%. Então, veja, além dos 30% que vai se criar do IBS, vamos ter mais 8% da CPMF. Então, tem que ter um olhar global sobre o sistema tributário, sobre o que se paga de tributo, senão você vai ter um efeito muito injusto. E volto a dizer, o consumidor final é quem paga, e a gente precisa estar alerta sobre isso. O povo não aguenta mais pagar tributo. E pagar tributo para ter serviço de baixa qualidade, educação de baixa qualidade, transporte, segurança e saúde de baixa qualidade. Então, o povo não aguenta mais. E tem outros países com carga tributária muito mais alta, mas ele compensa com a qualidade do serviço público, então não se sente tanto. Aqui não, aqui paga-se muito e a baixa qualidade do serviço público. Obrigada pela pergunta. Muito obrigada, querida. E temos mais perguntas, enfim, a gente vai tentar condensar. Agora a próxima pergunta vai para o Marcelo Schumann, e é bem direta, Marcelo. Na sua opinião, o que é inovar? Olha, as pessoas pensam que inovar é uma coisa muito difícil, muito complexa. Inovar é fazer algo diferente de formas impensadas, impensáveis, e que nunca ninguém pensou, alguém pensou pela primeira vez. Então, você pode inovar com situações extremamente custosas, mas que não é necessário. Você pode inovar com algo muito simples. E muitas vezes o simples não é feito porque é óbvio. As pessoas pensam pela procrastinação que quanto mais complexo for, a criatividade será maior. E não tem nada a ver com isso. Então, inovar e fazer algo diferente de uma forma mais rápida, mais ágil, juntando ideias que estão aí. Você quer ver, por exemplo, Uber? Olha que coisa maravilhosa, né? E as tecnologias hoje estão inovando, as tecnologias se comportam como um neurônio, como o cérebro deveria fazer, conectar ideias e emoções e pensamentos que te levem a entender como é que age o ser humano, as necessidades que ele tem para satisfazer uma necessidade de forma rápida, simples, e olha, barata, tem que ser barata. Maravilha, Marcelo, fica aí a dica. Bom, a próxima pergunta vai para Marielbe. Marielbe, alguém pede para você falar um pouco sobre desoneração da folha de pagamento e qual, na sua visão, seria a proposta ideal para uma reforma tributária. Nossa, que pergunta, hein? Essa pergunta é o segredo do $1 milhão. Essa resposta vale $1 milhão. Mas eu tentei fazer essas duas perguntas e aí, Marielbe, dá aí as dicas para a gente. Veja, a tributação de folha nossa é muito alta. Então, veja, um empregado, só para você ter uma ideia, o empregado tem um salário de 1.000,
ele recebe 1.000 é pouco, mas para quem paga é 2.000, ou seja, é muito caro. E aí, com isso, faz com que se tenha menos emprego, né? O que é perverso, porque menos emprego, menos gente com dinheiro para comprar, menos gente com dinheiro para... É um ciclo vicioso. Menos dinheiro para comprar, compra-se menos, indústria produz menos, gera menos emprego e vira um ciclo vicioso. Então, essa é a questão. Tem que se desonerar a folha de pagamento. Qual seria a substituição para isso, né? Então, é verdade que o governo precisa de arrecadar, tá? Então, vamos partir. Eu não sou contra a arrecadação. Ele tem que arrecadar de forma justa, de forma equilibrada, de forma ponderada. Mas antes de termos uma reforma tributária, teríamos que ter uma reforma administrativa, uma reforma do Estado. Nós temos o Estado inchado, gastando muito, gastando mal, e o povo não tendo serviço. Então, tínhamos que ter uma reforma administrativa e uma reforma fiscal. E aí é interessante, o governo mandou, parabéns. Só que essa reforma só vai atingir resultado daí a 10 ou 20 anos também, ela não traz o resultado imediato. Temos muitos privilégios. Em quantos países você vê juízes no legislativo sem tantos privilégios, sem tantas bonificações? No Brasil, nós não temos isso. Então, precisávamos desinchar esse Estado, reduzir o tamanho do Estado, e aí sim pensarmos o que vamos precisar para pagar esse Estado. E aí é que teríamos a reforma tributária. Mas, de imediato, precisamos, pelo menos, simplificar. E simplificação não é isso que está nessas propostas. Temos que ter uma lei única de ICMS, uma lei única de ISS. Nós temos 27 estados legislando. Outro dia, um secretário de Fazenda disse o seguinte: olha, eu mesmo fiz não sei quantas mil normas. E por que fez as normas? Né? Então, precisamos de legislações claras, transparentes, sem complexidade, para o povo entender. Então, não é a quantidade de tributo, é a quantidade de interpretações que se dá para essas normas. Então, um sistema simples, um sistema realmente com menos tributo, a tributação por fora precisa acontecer, o contribuinte precisa saber quanto está pagando, mas em nome de saber quanto está pagando, não é justo que ele pague mais por isso. Então, precisamos realmente pensar no país como um todo. Primeiro uma reforma administrativa, para depois pensarmos numa reforma tributária. Não sei se... Muito obrigada. Muito obrigada, Mary. Bom, agora nós vamos perguntar para o Marcelo Schumann, na opinião dele, nesse momento que estamos vivendo, né, enfim, muitos desafios, qual seria, na sua opinião, e as perguntas estão vendo, assim, estão apostando nessa resposta de R$1 milhão, tá, Mary? Não foi só para você, não. Essa também para Marcelo vai ser de R$1 milhão. Qual seria, Marcelo, na sua opinião, o modelo ideal de educação, mediante esse cenário que a gente vive, né, de isolamento, de afastamento social, de crise econômica e de tantas necessidades? Qual seria o modelo educacional ideal, na sua opinião? Eu vou colocar uma coisa muito interessante. A professora Rosana, do Grupo Coimbra, ela disse: Marcelo, a gente vai precisar de tecnologia, olha que sério, computadores. 90% da classe docente, dos alunos da Federal, perdeu contato com suas bases. Ou seja, os alunos, eles perderam contato. Está me ouvindo bem? Sim, sim. Sim. E o que acontece, então? Nesse momento de pandemia, todas as universidades, sobretudo as particulares, né? Quando eu estive em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Unigran fez um trabalho fantástico, a Unigran, Universidade de Mato Grosso do Sul. As universidades, de maneira geral, particulares, rapidamente foram muito ágeis, utilizando tecnologia, cabeamento, essas coisas todas de tecnologia, que eu não sou muito bom de tecnologia, mas elas estiveram rapidamente dentro das casas e dos lares das pessoas. Ao mesmo tempo, tenho visto uma coisa muito séria que eu vou colocar aqui. Séria não, mas uma coisa para refletir. As universidades particulares, que tinham um custo X, hoje estão fazendo um custo Z, muito mais baixo, porque estão tendo escalabilidade, estão conseguindo chegar a muito mais gente por preços muito mais baixos.
E mais, as pessoas estão conseguindo estudar em casa, há uma customização de modelos de estudo, e as pessoas estão conseguindo, para quem conseguiu, graças a Deus, manter seus empregos trabalhando e estudando de noite, na hora que for oportuno, sábado e domingo. Então, veja uma coisa interessante, Verônica. Conversando com jovens aprendizes que eu conversei na minha fábrica hoje, um deles disse assim, eu queria uma universidade pública, federal. Falei, legal, bacana. Mas ele falou assim, se eu conseguir em outro estado, que não aqui em São Paulo, como é que eu faço? Não tem custo, mas precisa de república, precisa de viajar, precisa de... Você tem aulas de manhã, às vezes de tarde, às vezes de noite, às vezes sábado. Como é que se faz? Então, não tem custo, mas acaba tendo para os pais que talvez estão desempregados. Então, nós temos uma missão muito séria de criar um híbrido. Hoje, as universidades vão passar a aceitar, acho que isso era pré-pandemia, 40% online, 40% presencial e 20% do trabalho de campo. O que a mim me parece muito legal, muito legal. Você tem as universidades públicas funcionando, eventualmente bem, você tem as particulares funcionando, haverá um rearranjo que Deus é que sabe como é que vai ser, porque isso acaba de acontecer. Como é que vai ser? Acaba de acontecer. Então, tem altas folhas de pagamento, altos custos, profissionais demitidos, porque ninguém tem culpa numa coisa que parou o mundo inteiro, de repente, para todo o planeta Terra. Então, o desafio é um modelo híbrido, onde as pessoas também possam estudar em casa, possam trabalhar e se encontrem periodicamente na universidade, na faculdade, para se encontrarem, para ter relacionamento, para ter troca de opiniões, conhecer os parceiros, e serão grupos maiores. Então, um grande desafio, não apenas para o ensino superior, não apenas, mas para o ensino médio, tá? Isto vem aí, vocês vejam como vem acontecendo. Eu sempre digo, Vero, o que a gente não quiser, não adianta. Vai acontecer o que vai acontecer, não o que a gente quiser que aconteça ou que não aconteça. Não é assim que funciona. Então, o clamor, o momento como a gente está vivendo, está nos conduzindo para uma linha sem volta, nesse sentido que nós estamos falando. E eu sempre falo, o bom desse momento crítico vai ficar para sempre. Então... E a herança, né, o legado, Marcelo, de inovação, isso, né, de transformação. Isso. Verdade. Inclusive, você falou em formato híbrido, né? Nós estamos em formato híbrido nesse evento, né? Exatamente. Vocês estão em lugares diferentes, eu estou em Recife, e eu já quero agradecer, né? Graças a essa estrutura de evento híbrido é que a gente pode estar nesse momento inclusive, sendo transmitido para o YouTube, né? Através da plataforma das pessoas que se inscreveram, ou seja, não temos mais limite, né, geográfico, podemos estar em qualquer lugar do mundo. Então, agora... porque o relógio, ele é ainda, né, antes da pandemia, ou seja, ele continua o mesmo agora, ele está ali nos cobrando horário. Eu quero pedir a Marielbe para que faça suas considerações finais e suas despedidas para os nossos associados à DVB, para os nossos vice-presidentes, toda a diretoria, as nossas diretoras. Quais seriam as suas palavras finais, suas despedidas? Que mensagem você deixa para eles, assim como para todas as pessoas que nos assistem, tanto no canal do YouTube, quanto aquelas que vão nos assistir, porque vamos disponibilizar, né? E esse material pode ser visto, né? Enfim, muitas vezes por muitas pessoas. Quais seriam suas palavras finais? Marielbe, e em seguida você, Marcelo Schumann. Quero agradecer essa oportunidade maravilhosa de mais uma vez estar com vocês e parabenizar exatamente a DVB, porque as entidades precisam ser esclarecidas, precisam se juntar, precisam se posicionar e brigar no Congresso. Parabéns, viu, a todos vocês, Verônica, pelo evento, e é importantíssimo que a DVB se junte e vá fazer fileira para que, já que querem sair uma reforma tributária, que saia a reforma tributária o melhor possível, mais justa possível, e não que seja um fator de prejuízo, tanto para a população e para as empresas. Nós estamos num momento desafiador,
um momento, como eu já falei, de salvar empresas e não de aumentar tributos. Então, o prestador de serviço que vai ser o mais atingido, a indústria vai ser atingida, o comércio vai ser atingido, todo mundo vai ser alcançado. Então, se você não consegue mais nem sobreviver, como você vai pagar mais tributo? Então, eu entendo que eu hoje estou dando consultoria para a Confederação Nacional do Comércio e convoco a todos os empresários, a toda a população, as pessoas físicas, que se unam realmente para se posicionar. Acho que posicionamento é a palavra de ordem, no sentido de buscar seu parlamentar, buscar esclarecimentos, para que não saia essa reforma tributária do jeito que está, e que nós possamos alcançar em algum momento uma tributação mais justa, mais equilibrada, mais simples, e que possa impulsionar o comércio e a indústria, a economia do país, para que a economia do país possa se desenvolver e não retroceder. Obrigada a todos, prazer, Marcelo, lhe conhecer, e obrigada à diretoria, vice-presidente, e a você, Verônica. Eu sou sua fã, mulher guerreira, arretada, como dizemos lá em Pernambuco, né? Batalhadora e um grande exemplo para todas nós. Obrigada, Verônica, obrigada a todos vocês. Gratidão, Marielbe. Eu já vou dizendo aqui em primeira mão que já tem convite para você bater esse papo com outras ADVBs também, tá? Então, você convocou, aqui já tem resposta no WhatsApp, viu? Para outras ADVBs e a nossa federação também. Vamos fazer um trabalho para que seja, ou se for sair uma reforma tributária, que seja a melhor possível. Pronto, aqui é online, ao vivo, então já chegou aqui a resposta da sua convocação. Muito obrigada, Marielbe, pela sua presença, imensa contribuição, de verdade, e saiba que a recíproca é verdadeira. Querido Marcelo Schumann, agora a palavra é sua, considerações finais para os nossos conselhos, diretoria, os vice-presidentes, todos os empresários, gestores. Quais são as suas dicas nesse momento? Então, eu agradeço de antemão também pelo convite, Verônica, pela nossa amizade, pela nossa amizade que nos uniu há uns tantos anos aí. Você é trabalhadora, mulher guerreira, como falou a doutora Marielbe. Agradecer de antemão, antes de dar minhas palavras finais, e agradecer a doutora Marielbe também. Eu acho que essa visão, esse olhar do outro lado, né, da tela do computador, do outro lado, né, é muito importante, porque aí posiciona as empresas, as pessoas, como se comportar, como agir, o que fazer, e o que se pode fazer, como se pode agir frente a normas que são colocadas para nós e nós precisamos seguir. Eu queria dizer que é muito importante manter as indústrias vivas e em pé. A industrialização. Não importa se as empresas forem multinacionais ou nacionais, mas que tenham suas matrizes aqui, que produzam aqui, que envolvam pessoas, que contratem pessoas. A indústria base não se vive só de comércio. Um país pequeno pode viver de comércio. Nem a Grécia sobreviveu podendo viver de comércio, que tem tanto, claro que ela ficou em pé, ajudada pela comunidade europeia, mas ela tem turismo, maravilhoso, mas é um país pequeno. O Brasil é um país muito grande, é a quinta, sexta economia, talvez sétima do mundo, por aí andando, a doutora pode dizer, mas é uma potência, né? É potência. Brasil, quando os estrangeiros, amigos do mundo inteiro vêm para o Brasil e veem esses prédios, e essas janelas, e gente, prédio, vem um mercado maravilhoso. Mas uma das coisas que precisa ser considerado também é simplificar, como foi dito, simplificar tudo da melhor maneira possível. Claro que o país precisa de impostos para estar vivo, mas precisa também facilitar. Então, a industrialização, evitar a desindustrialização, dar emprego, dar mão de obra. Como disse, nós estamos com um projeto de Academia Indústria e Mercado e de Produção, com o pessoal do Norte. Vamos começar por estados do Brasil, Academia Indústria e Mercado, onde começou nosso projeto Academia Indústria e Mercado aqui no Amazonas, porque eles têm uma biodiversidade maravilhosa, assim como vocês também têm, assim como tem nos Mato Grossos do Norte, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, como tem, enfim,
enfim, o Cerrado aqui em São Paulo, enfim. Então, assim, e olhar para o outro, de verdade. Isso não é piegas, isso não é assim, está falando bonito. Olhar para o outro. Eu acho que esse olhar de fazer também, de apoiar, de ajudar, dentro do que for possível, é muito importante para levantar o país e construir aqui novos presidentes, novas autoridades, novas empresas, novas instituições, né? Novas, porque eu acho que dessa forma que o país cresce. E eu, embora seja argentino, eu amo esse país, é minha segunda pátria, talvez seja minha pátria principal, porque tenho mais anos do Brasil do que da Argentina. E agradecer como sempre, agradecer a você pelo convite, e eu queria, meu pedido, que você traga os principais mantenedores e reitores do Brasil para batermos um papo sobre academia, indústria e mercado. Você vai trazer o... Já fica o convite, Marcelo. Inclusive, então, pilotar esse projeto aqui em Pernambuco, a Academia Indústria e Mercado, aqui também. Sai do norte e vem para o nordeste. Muito obrigada. Pode começar por você. Por favor, muito obrigada. Enfim, como eu falei em nome, né, de toda a diretoria, dos conselhos, obrigada, Marielbe. Vocês realmente são autoridades nas áreas onde atuam. A noite foi riquíssima. E eu quero finalizar agradecendo aos nossos parceiros, porque sem eles nada disso seria possível e não fazemos nada de grandioso sozinhos. Eu quero agradecer ao Ramada Hotel e Suítes, que nos abrigou, que foi o nosso anfitrião, né, que ofereceu esse espaço, que agora está disponível, né, para as empresas que queiram realizar seus eventos híbridos com toda a segurança. Quero agradecer a Gerens, Neuromarketing e Publicidade, por fazer a nossa divulgação. Quero agradecer ao Oráculo Studio por ter montado essa estrutura maravilhosa. Vocês não conseguem ver, mas acompanhem nas redes sociais da DVB. Nós vamos mostrar toda a infraestrutura aqui, os bastidores estão maravilhosos. Câmera, som, luz, tudo que vocês estão vendo é graças a essa equipe. Tudo. Eu quero agradecer muitíssimo, né, ao Oráculo Studio, que tornou possível esse momento, né, e que vai ser eternizado. Porque, como eu falei, estamos ao vivo no YouTube, vai ficar no YouTube da DVB, vai estar nas nossas plataformas, enfim, então, realmente é um legado. E quero agradecer a RPA Experiência em Eventos, que fez as articulações para que vocês estivessem, a organização para que vocês estivessem aqui hoje. Quero convidar todos que nos assistem, que sigam a DVB nas nossas redes sociais, a dvb.pe no Instagram, a DVB Pernambuco no YouTube e no LinkedIn, em todas as redes sociais, e agradecer a cada um e a cada uma que esteve conosco, aos nossos associados, aos nossos parceiros, mantenedores, por tornarem viva a DVB Pernambuco. Juntos somos mais fortes, como disse Marcelo, cuidar do outro, como disse Marielbe, nos posicionarmos, nós fazemos a sociedade. Muito obrigada a cada um de vocês, em meu nome, mas em nome de toda uma diretoria e dos nossos conselhos. Até o próximo Café de Ideias. Muito obrigada. Tchau, obrigado. Tchau, obrigada a vocês. Tchau. Já estou lhe seguindo, Marcelo, viu? Muito bom. Muito obrigada, queridos. Tchau. Obrigado. É um prazer e estou à disposição para outro momento. Maravilha, já tem um convite. Muito obrigada. Vamos lá. Obrigado, um beijo. Beijo, gente. Boa noite. Obrigada, Mary. Já tem convite para os dois, né? A gente só vai articular aí as datas, tá? A gente não está mais no ar. Vamos. Beijo. Tchau, tchau.